Olá, galera. Eu sou o Altamir e eu vim ajudar você, vendedor de moda no varejo. E hoje eu vou falar do assunto que é muito importante, não só nos dias de hoje, mas como sempre, que é a venda à distância. Muito bom. Altamir, o que é venda à distância? Você consegue definir como é que funciona, como é que se pratica? O que é a venda à distância? Na verdade, um vendedor de loja de varejo, ele sempre espera que o cliente venha até ele. Mas dificilmente, cada vez mais, é difícil o fluxo nas lojas. Então, é papel do novo formato de vendas você ter algumas ferramentas para se comunicar com esse cliente. Seja por telefone, seja mandando mensagem por WhatsApp ou SMS, usando e-mail marketing ou até mesmo uma vitrine virtual como é o Instagram. Legal. Tem muita gente, tem muito vendedor que acha que está praticando venda à distância, mas na verdade não está fazendo exatamente. Você consegue me explicar ou explicar para a gente aqui, quando ele acha que está fazendo e ele não está fazendo, o que não é venda à distância? A gente pode dar como exemplo a palavra telemarketing. Telemarketing necessariamente é venda por telefone? O próprio nome já diz, quando a gente fala marketing, não normalmente, né, principalmente nos conceitos antigos, não quer dizer que seja uma venda direta, mas pode ser uma publicidade, né, fazer uma promoção de uma marca. A venda, ela tem alguns passos que devem ser seguidos. Então, por exemplo, quando você está mandando uma mensagem para o cliente, ou até conversando com ele, com posts do Instagram, se você não tem uma comunicação mais direta e específica para aquele cliente, não é uma venda, é uma publicidade. Então, vendedores que usam Ctrl+C, Ctrl+V em mensagens, mandando para todos os clientes a mesma coisa, isso não é vender. Isso, na verdade, você está propagando informação, está até se comunicando com ele. Mas venda é específica. Venda é muito mais, né, um papo entre o vendedor, o profissional de vendas e o seu cliente, de forma a atender a necessidade. Como cada um tem uma necessidade, né, a gente precisa fazer, digamos, essas mensagens, essas ligações, esses posts falando para o cliente diretamente. Muito interessante. E, Altamir, por que a venda à distância ajuda o vendedor de loja de moda varejo a atingir um salário de R$ 4.000 por mês com constância? Como é que isso ajuda ele? Isso não sou eu que disse, mas nas últimas NRFs, né, que é o maior congresso de varejo do mundo, fala que o fluxo tem ficado escasso e que um dos meios, né, para conseguir equilibrar a venda é fazer o que a gente chama de omnichannel. Só que as pessoas entendem um pouco mal essa palavra, que na verdade a multicanalidade é todos os canais agindo juntos, não separados. Então, quando você usa, além da sua presença física na loja, né, o telefone com ligações, o WhatsApp, o SMS, o e-mail, o Facebook, o Instagram, você está vendendo de diversos formatos. Como o cliente, o fluxo está mais escasso, para você conseguir aquele seu 4.000, aquela sua meta, você não pode esperar sentado o cliente. Então, ele ajuda de uma forma muito maior. Por quê? Porque você pode atender clientes que não estão no seu bairro, você pode atender clientes que não estão na sua cidade ou até no seu estado. E se a gente for pensar maior, a gente pode até atender clientes internacionais. Então, como existe uma coisa chamada constante de venda, que a quantidade mais a qualidade é igual à venda. Digamos que você tem uma qualidade atendendo, você precisa promover aí a quantidade, ou seja, se concentrar na quantidade. E a venda à distância vai te dar isso, e aí mais rápido você vai chegar a esse objetivo. E o omnichannel que você comentou, né? Na verdade, a gente tem que estar nos canais que o cliente está e onde ele se sente mais à vontade, né? E não necessariamente, então, a venda à distância tem que ser fechada à distância também. A gente acessa ele acessa a gente em vários canais
e ele fecha no que ele se sentir mais à vontade. Seria assim? Porque, como eu falei, é todo mundo, todos os canais agindo como a sua marca para fazer com que esse cliente tome a decisão. Uma pesquisa ultimamente foi feita onde a tomada de decisão ela está um pouco mais longa. Por mais que a gente tenha gatilhos mentais para fazer com que o cliente decida na hora, já em pesquisas feitas por ferramentas de CRM, percebeu uma longa distância maior do que era entre o contato com o cliente e a tomada de decisão dele. E quanto mais ele for impactado por canais diferentes, todos esses canais vão ajudar ele a comprar com você. É o antigo, a gente falava ciclo da venda, né? É assim, o tempo médio aqui do primeiro contato até ele efetivar a compra, né? Então, esse tem aumentado. Talvez pela quantidade de opção e flexibilidade, né? Que a pessoa tem agora de buscar, né? E também o cliente está cada vez mais esperto, então ele é mais prudente ao tomar a decisão. Então, a gente sabe que o cliente ele tem, digamos, 3 esferas do pensamento para tomar a decisão. A primeira é intuitiva. Quem aqui já não tomou, né, uma atitude para comprar algo porque simplesmente alguma coisa te falou lá no seu pé do ouvido que você deveria tomar aquela decisão naquela hora? Tem a esfera emocional. Isso é muito... Eu que trabalho com moda há muito tempo, a gente vê, eu mesmo, quando eu estou feliz, quando eu quero comemorar, né, quando minha emoção está aflorada, eu vou na loja para poder me premiar, ou até mesmo quando estou triste ou um pouco ansioso, né, eu também compro, né, sentindo ou para sentir algo. Agora, a esfera mais complicada, e aqui tem que ser mais verdadeira, é a esfera do racional, que aí você tem que explicar por A mais B, a distância, se o cliente te olhar de repente no olho, por que ele deve tomar a decisão em comprar com você o seu produto e na sua marca. Entendi. E seguindo por essa linha, você consegue me dar um exemplo de alguma loja, algum vendedor que utiliza essa ferramenta de uma forma bem efetiva, assim, tenha resultados? Eu tenho assim, Altamir, eu vou até falar que às vezes eu passo no shopping, tem shoppings que não tem movimento, né? Ou por algum momento está sem movimento. E aí você passa, tem sempre aquela lojinha que está bombando. Provavelmente ele tem um trabalho por trás, né? Não é simplesmente todo mundo for lá para ela só. É óbvio que uma vitrine atrativa, né, uma promoção bem comunicada pode gerar fluxo, mas nos momentos atuais eu acho que o vendedor ele tem total diferença, não só para trazer o cliente para a loja, como reter esse cliente naquele momento. Eu tenho alguns casos. O primeiro caso, né, foi a minha forma de vender os meus cursos. Eu, infelizmente, não consigo estar com os meus clientes, que são proprietários, são vendedores, são gerentes, que querem ouvir falar de vendas. Então, hoje em dia, não só a minha comunicação não ligada a vendas, né, o acompanhamento desse cliente, e quando surge um curso meu, eu falar especificamente aonde esse curso vai ajudar ele, isso faz toda a diferença e isso, né, faz com que, graças a Deus, eu tenha tido sucesso dos cursos, né, abertos. E também os meus clientes de consultoria. Quando eu era vendedor, eu tinha uma brincadeira que até trote eu passava para o cliente. Era tão específico que eu brincava e falava: olha, fulana, olha, Ana Maria, aqui é do Shopping Rio Sul, onde eu trabalhava, aqui é do departamento médico, porque tem uma pessoa que está com muita dor no coração, porque está com saudade de você, trabalha aqui no Alboy, não sei se você conhece o Altamir. E ela ria pra caramba. O fato essa venda à distância, ela tem um passo a passo. Inclusive, os primeiros contatos
vão fazer com que você sinta como você vai se comunicar. Agora, quanto mais específico, quanto mais você falar diretamente para ela, mais fácil. E com isso, eu consegui os maiores crescimentos, né, na empresa que eu fui gerente trabalhei durante 22 anos lá e fui gerente, né, 5 anos da marca. E tem uma vendedora que utiliza pequenas objeções do cliente, ou pequenas dores que eles sentem, ou pequenos vacilos da marca, para cuidar desse cliente quando ele reclama em algum canal digital, como o Instagram, Facebook, ou, né, algum site de reclamações, né, como Reclame Aqui. Ela vai lá, ela como vendedora, ela vai lá, tenta descobrir qual o problema e tenta resolver, inclusive dando mínimo. Você vê, ela não esperou o cliente vir, ela traçou estratégia. Uma estratégia que é eficiente, porque quando você faz algo pelo cliente sem ele esperar, mais fácil você conquistá-lo. Aí a gente conhece um gatilho, né, que eu vou falar sobre os gatilhos, né, em outro vídeo, que é o gatilho da reciprocidade. Você dá sem o cliente esperar, provavelmente você vai obter mais dele. E provavelmente você consegue identificar que você até comentou, né? Você trabalhou 22 anos numa marca famosa, grande aqui, e desses 22 anos, 20 como gerente, né? Então, você cresceu muito rápido. Você identifica que isso foi essencial para o teu desenvolvimento, o crescimento, sem né? dúvida. Na verdade, é o seguinte, eu fui, na Pé-da-Teta, um ano eu já fui a gerência, que é uma marca bem antiga, né? Onde eu aprendi muita coisa. E esse método que eu utilizo hoje, ele vem dessa base. Então, eu escalonar, né, a minha ascensão profissional tem muito a ver com essas técnicas que eu falo para vocês. E outra coisa quando eu cheguei nessa marca, eu fiquei 22 anos, Legal. em 5 anos, eu virei supervisor e depois supervisor de treinamento. Ou seja, eu era responsável pelo treinamento não só da marca que eu era gerente, mas do grupo inteiro, que era um grupo hoje em dia, de 3 marcas, né? Então, isso fez total diferença, não só para vender mais, mas para gerir. Até porque, se você é uma pessoa que consegue comunicar bem, consegue falar com o seu público, você também consegue falar com o cliente, né? E aí foi o vice-versa. Como eu tive êxito na comunicação, seja perto ou à distância com o meu cliente, isso me ajudou a chegar onde eu estou hoje em dia. E, Altamir, às vezes pode ter aqui alguém que está nos assistindo e fale assim, não, mas eu não sei fazer isso, essa ferramenta, ou ele pode falar, minha empresa não me dá recursos para isso. Ele pode criar alguma objeção que não consiga colocar em prática. Você consegue identificar algumas dessas objeções e falar para a gente como até se quebra? Exemplo, minha empresa não tem esse recurso, eu não tenho, enfim, todo mundo pode usar, como é que funciona? Além do meu expertise, do meu estudo em relação a técnicas de venda e a técnicas gerenciais, uma das coisas que eu me especializei foi a utilização de ferramenta de contato de clientes, né, de trabalho de fidelização, dessa venda à distância. E tem algumas ferramentas aí que depois eu posso sugerir, são muito boas, eu já pratiquei algumas delas, mas existe uma ferramenta antiga que funciona também muito bem, que independente da ferramenta, uma organização de que um fichário, um caderno, pode ajudar o vendedor se ele se organizar, ou até mesmo uma planilha no Excel. Então, o recurso ele ajuda, mas ele não é o primordial. Então, tá muito mais na responsabilidade desse vendedor do que da empresa. Então, isso eu falo que é uma terceirização da derrota. Se você não consegue, não é por causa disso, porque eu já vi vendedores muito eficientes, né, terem um trabalho de fidelização num caderninho melhor do que alguém que tinha uma ferramenta tipo uma Ferrari do CRM, né? E na verdade, o que faz a diferença é a pessoa. Só que as pessoas, principalmente numa ferramenta muito forte, que é o telemarketing, né, ou até mesmo uma mensagem de um cold call, ou seja, de um contato frio daquela pessoa que você não conhece, faz com que o vendedor tenha uma dificuldade tremenda. Porque ele acha que comunicação, venda à distância não existe. Que as empresas pedem porque estão te pedindo algo impossível. E, na verdade, só é uma sensação. Por quê?
o vendedor nunca viu, ouviu poucas vezes alguém contatá-los, ele como cliente, de uma forma eficiente. Aí, Fernando, posso perguntar para você, quantas vezes você já recebeu um telemarketing bom, uma mensagem que seja incrível? E mesmo na sua equipe, muito quando você tem outro vendedor... E quem sabe fazer se diferencia de longe, né? Isso sem dúvida, isso já faz toda a diferença. Mas o mais interessante é, mesmo quem faz bem, ele não serve como exemplo para outros vendedores. Porque quando a pessoa vai fazer um telemarketing, ele vai fazer escondido. Então ninguém nunca viu. Então parece, sabe aquela coisa, eu ouvi, né? Mas já ouvi falar, mas nunca vi. É mais ou menos isso. Então as pessoas não acreditam que essa ferramenta é bom. Só que algumas teorias que vão gerar práticas eficientes e o treino dessas teorias vão fazer com que você se sinta mais seguro, tanto, né, ao mandar uma mensagem, quanto fazer uma ligação. Por exemplo, vou dar uma dica aqui rápido que poucas pessoas pensam. Por que a gente não termina uma mensagem com uma pergunta? Ou até mesmo com o que a gente chama de CTA, que é o Call to Action. Sabe aquilo quando você vê numa postagem, tipo, marque o seu amigo? Você está pedindo para ele fazer uma ação. Ou você pode fazer uma pergunta, mandar produtos para o cliente e fazer perguntas do tipo... eu estou te mandando 3 produtos que eu acho que é a sua cara. Depois me fala o que você achou. Pedindo para ele falar, então, qual deles você gostou mais? Ou com uma pergunta, por quê? Porque é uma forma de interagir e mostrar que é específico. E aí a gente pode falar do Instagram, técnicas. O problema é que a falta de conhecimento gera insegurança e as pessoas não fazem. E aí fica mais difícil de chegar aos 4.000. Fala, Fernando. Para ser bem claro, assim, um jeito errado ou a venda à distância, né, e não tem sucesso, um jeito errado. Bom, se você for chegar para um cliente e falar, seja numa ligação, seja numa postagem, algo que pode ser falado para todas as pessoas, já não funciona. Por exemplo, se eu ligar para o cliente e falar: oi, Fernando, tudo bem? Aqui é o Altamir da loja tal, estou te ligando para falar que a gente está com uma promoção excelente. A gente está com 50% em toda a mercadoria. Tá? Queria falar com você, se você precisar, qualquer coisa, eu estou aqui. Tá errado, por quê? Por acaso, eu falei algo inesperado aí? Então, a gente comunicou, mas a gente não vendeu nem o produto, nem a ideia. Então, se ele recebe 800 ligações dessa, ela não se diferencia. Então, você não chama a atenção dele e talvez você não consiga trazer ele na sua loja, para o seu site, ou até mesmo para você enviar o produto para a casa dele. Outra coisa que também fazem muito errado é pegar uma mensagem com uma foto dada pela empresa e fazer Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar e dar para todos os clientes. O cliente é uma comunicação, mas isso não é uma venda, porque um robô, né, que consiga fazer um cálculo inteligente e utilize os algoritmos, ou seja, uma sequência de ações já pré-definidas, ele consegue fazer isso sem nenhuma interação humana. E um grande diferença na venda ainda é humanizar a relação, é deixar a coisa mais pessoal, é deixar a coisa mais específica, é deixar, né, a comunicação mais profissional. Tem muito vendedor, né, que ele só consegue fazer um telemarketing, né, se tiver preço e produto, né? Me dá uma promoção aqui para eu trabalhar com o meu cliente, senão não tem por que ligar. Eles não estão... hoje, a gente está saindo dessa era de preço e produto para gerar valor e depois, né, depois de gerar valor e confiança, é que ele vem até a gente efetiva uma compra, alguma coisa, né? Então, é exatamente isso que você falou, né? Sair dessa ligação de, olha, tem uma promoção, tem não sei o que lá. Não é assim, né? Na verdade, Fernando, ele fala da promoção, mas nem do produto ele fala específico. Ou ele fala de um produto que talvez não tenha a ver com o cliente, porque imagina, olha que coisa interessante, nós somos amigos e eu falo
que os cinemas, nesse final de semana... Pô, Fernando, vamos assistir filme. Os cinemas todos estão com 50% de desconto. Aí você me pergunta, qual filme? Ah, vamos ver qualquer um. Você vai topar ir no cinema? Exatamente. Claro que não, né? Não dá. Agora, eu sei que você deve gostar de um bom filme, né, de ação. Se eu falar assim, poxa, o novo filme, né, pô, de ação com Sylvester Stallone, com o Jason Statham e mais alguns outros aí. Personalizado, né? Fala assim, poxa, você que falou que gostou do outro, cara, pô, eu tô doido pra assistir esse, pô, vamos junto, depois a gente vai tomar aquele chopinho. Olha como foi específico, né? Eu coloquei algo que tem a ver com você. Eu até convidei você para depois fazer uma outra coisa que você gosta, entre outras coisas. Então, a relação de vendedor, ela tem que ser o mais próximo de uma relação, né, com um amigo, ou amigável, ou amistosa, ou principalmente com empatia, com carinho e tentando chegar realmente a estabelecer na cabeça do cliente que você consegue entender os seus desejos, as suas necessidades e as suas vontades. E você quer satisfazê-lo nesses 3 âmbitos. E o interessante é que quando você consegue passar o valor que, né, o valor, percepção, né, qualidade, muitas vezes a pessoa nem pergunta o preço. Fala, não, vamos lá no cinema assim. Não, eu quero saber, eu quero exatamente. Isso, assim, nem pergunta. Eu sou fã de Star Wars, Fernando. Imagina se você também fosse e falasse, olha, cara, está a pré-venda do 11º filme do Star Wars e, pô, vai ser feito com esse primeiro lançamento, vai ser feito com os comentários, né, da Disney, do George Lucas, vai ser uma coisa muito especial antes, né? Pô, tá a maior coisa para conseguir, pô, você topa comigo? Aí é aquela coisa de vender realmente com a vontade, né? Vender com todas as características que aquele produto tem para encantar. Mas não é só isso não, porque tem a ver também com a comunicação com o entusiasmo. Você fala assim, mas eu também, você está falando de venda à distância e mensagem, post. A escrita também traduz o entusiasmo. Tem um gatilho que não tem nenhuma literatura, né, que eu chamo gatilho do entusiasmo. O entusiasmo passa credibilidade. Porque quando a gente gosta de uma coisa e fala dela, quem está ouvindo, com certeza sabe que você acredita naquilo. E como normalmente os vendedores, eles são conhecidos por enganarem, serem charlatões, né? Quando você está falando com verdade, o cliente pode pensar, opa, ele está realmente, né, vendendo e comprando aquele produto. Por isso, a chance dele confiar em você é muito maior. Então, você pode fazer, inclusive, isso num texto, né, com algumas técnicas, em botar o seu entusiasmo, né, a sua admiração pela empresa, pelo produto, que isso fique muito explícito para o cliente. E, Altamir, assim, para a gente deixar uma dica prática, assim, as pessoas estão escutando aqui, falam assim, não, interessei, entendi mais sobre esse assunto. O que amanhã ele poderia fazer de diferente, já utilizando um pouquinho dessa técnica? Eu sei que é muito profundo, né? Não é 2 conversas, mas assim, já dá para ter alguma dica aqui dá sim. Uma coisa muito interessante, seja no contato, né, telefônico, seja numa mensagem por WhatsApp, num SMS, né, para muitas pessoas, né, ou até mesmo num post do Instagram ou um vídeo no Stories. Uma coisa que é muito interessante é uma isca, né? E a isca nada mais é do que algo que vai gerar curiosidade para você querer mordê-la. E o cliente precisa dessa isca porque ele tem uma enxurrada de promoções, de comunicações. Então, para ele pegar a sua isca, essa isca tem que ser bem atrativa. E aí eu dou uma grande dica, uma grande sacada para fazer isso de forma bem. 1, é criar mistério, usar o gatilho da curiosidade. E 2, utilizar o contraste. Você falar
a dor do cliente, uma objeção do cliente e dar uma solução fazendo de uma estrutura diferenciada, ou seja, uma frase que não seja comum. Porque quando a gente fala de dor, né, e solução da dor com algum benefício, a gente lembra de uma publicidade que deveria ser muito boa quando surgiu aquela: traga o seu homem amado 2 semanas, ou em 1 semana. A primeira pessoa que falou isso, ela deve ter vendido pra caramba. Mas depois de ter ficado comum, a gente acha que isso é enganação. Então, se diferenciar desses começos de frase, mas ter a mesma consistência de solucionar um problema e de ganhar aí o cliente por dar essa solução, é uma boa forma. E outra coisa é fazer um mistério. O que é fazer um mistério? É ir falando do produto, algo do tipo: se prepara, ou tem uma coisa para falar para vocês que todo mundo adora, né? Que aí a gente usa aprovação social, ativo da aprovação social. Sempre que você fala algo que o cliente queira saber o que vai estar escrito no último parágrafo, na sua próxima frase, você vai gerar atenção e isso já vai diferenciar a sua comunicação à distância, a sua venda à distância. Tem que deixar o loop aberto na cabeça do cliente para ele ficar Exatamente. com você. Quanto mais tempo você ficar na mente do cliente, melhor, né? E das pessoas. Na verdade, essa técnica, né, no copyright é chamada, inclusive, de loop aberto, exatamente para você ter sempre curiosidade na próxima frase que você vai falar, né? Um autor muito famoso de técnicas de venda de varejo falava que criar um mistério causa curiosidade tanto que quando você apresenta o produto, o cliente já comprou. Um exemplo muito prático que a gente via, né, hoje acredito que não está tão assim, mas era a cena dos próximos capítulos. Tu lembra da novela antigamente? Aí o cara abria o loop ali, tu ficava com o cara na cabeça até amanhã à noite. É verdade. Mas bem interessante, bem bacana. Muito bom aí o assunto, a abordagem. E vamos seguir aí, né? Vamos rumo aos 4K, né? Vamos rumo a ter um salário que realmente satisfaça, né? Seja uma boa recompensa pelo seu trabalho e, principalmente, te gere uma autorrealização, né? Uma sensação de dever cumprido, que é assim que a gente fica feliz no trabalho. Gente, então foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido, né, essas dicas. E eu vou estar postando mais vídeos